Bom dia, crianças! Hoje, segunda-feira, dia 10 de maio, né? Dia 10 de maio. Vamos agora fazer a nossa aula de português, gramática e história. Peguem aí o módulo 2, vamos iniciar com a nossa aula de história, tá bom? Então, vocês irão abrir o livro de história na página 228. São duas páginas, 228 e 229. Deixa só a tia aqui abrir o dela. Pronto. 228, nós temos o quê? Nós temos uma atividade sobre o que foi estudado na aula passada, do capítulo 3, Cotidiano em Família. Você vai associar uma das fontes históricas a seguir às descrições correspondentes, tá certo? Tem as descrições, tem A, B, C e D, e você vai colocar no local corretamente. Na página 29, a tia vai recapitular aqui com vocês o que nós estudamos nesse capítulo. Neste capítulo, estudamos alguns aspectos do dia a dia em família. Agora vamos rever os assuntos estudados. Cada família tem sua própria maneira de organizar o seu cotidiano. Para uma boa convivência familiar, é importante que todos ajudem nas tarefas domésticas. E todas as crianças têm o direito de ter uma família. O papel das mulheres no cotidiano das famílias se transformou ao longo dos anos. Além de serem fontes de informação, os documentos pessoais têm funções específicas. Objetos e documentos pessoais podem fornecer informações sobre a história das pessoas e das famílias. Tudo isso nós vimos nesse capítulo de história. Nós estudamos sobre o cotidiano em família, nós estudamos sobre as fontes históricas que contam a história das famílias, né? Onde nós tivemos o relato aí da família do Fábio, né? Em todos os relatos de seus documentos e objetos pessoais. Então, foi estudado tudo isso junto com vocês. Agora, nós vamos para a página 34 do conteúdo de português. Na nossa última aula de português, nós iniciamos o capítulo 5, que falava sobre o trânsito legal, onde a tia pediu para vocês realizarem 4 perguntinhas que tinha nesse capítulo, né, sobre o trânsito, e a tia leu a história do trânsito com Paranazinho, né, Paranazinho, o táxi legal. E agora nós vamos dar continuidade fazendo interpretação oral e interpretação escrita. O autor da história em quadrinho que você leu nasceu em Umuarama, no Paraná. Ele é conhecido por criar personagens que representam locais como o Umuaraminha, representante de sua cidade natal, o Paranazinho, o Brasilzinho, entre outros personagens. Nessa história em quadrinhos, nós aprendemos muitas coisas que devemos fazer quando estivermos no trânsito, né? E o que não devemos fazer. O que você achou da história em quadrinho? Você gostou da forma como essa história foi contada? Ou não gostou? Você já conhecia algum personagem do Paranazinho? E o que você achou dele? Aí aqui nós estamos trabalhando, né, com as crianças que estão vindo, estamos tendo esse feedback, essas respostas, e vocês aí fiquem aí pensando nessas perguntinhas que a tia fez e respondam aí para vocês mesmos o que é que vocês acharam, né? E na interpretação escrita, você vai escrever o nome do personagem principal da história em quadrinho, que se refere a qual estado brasileiro, e pinte no quadro com a resposta correta. Qual é o estado brasileiro em que está falando a historinha, onde tem o nome do personagem? Bahia, Pará ou Paraná? Acertou quem colocou o Paraná. E aí você vai pintar o que representa o meio de transporte utilizado por Paranazinho na história em quadrinho. E na página 35 você vai realizar a atividade
e na página 36 também é a continuação da atividade. E vamos para a página 37, onde nós vamos falar que na história em quadrinho temos os balões de fala, né? Os balões de fala aqui. E cada balão de fala quer dizer uma coisa na história em quadrinho. Esse balão de fala com esses dois pontinhos, ele indica, sabe o quê? Ele indica o pensamento, ele indica pensamento. Na história em quadrinho, quando tem esse balão de fala aqui, está indicando que a pessoa, o personagem está pensando. O balão de fala onde tem gritos é esse aqui, ó. O balão de fala onde tem gritos é esse aqui. Ele representa, quando você vê na história em quadrinho um balão de fala dessa forma, ele está representando que o personagem está gritando. E o último é o balão de fala, que quando você encontra esse balãozinho de fala, quer dizer que o personagem está falando. Então esse é pensando, este é falando e este aqui é gritando. A história em quadrinhos é um texto que narra uma história por meio de uma sequência de quadrinhos. A história em quadrinho pode ser representada somente com imagens ou imagens e textos escritos. Seu principal objetivo é divertir o leitor, divertir a pessoa que está lendo, né? Então aí nós aprendemos um pouco sobre histórias em quadrinhos. Agora vamos para o nosso livro de gramática, onde vocês irão abrir na página 123. Vamos estudar da página 123 e a página 120 até a página 127. Hoje nós vamos falar de mais dois sinais de pontuação, que é o travessão e os dois pontos. O travessão, até a tia já falou aqui numa aula que a tia teve de português. A tia falou sobre o travessão e o ponto. Foi até nessa aula aqui dos 3 porquinhos que tinha esses sinais de pontuação. O travessão e os 2 pontos, não foi? Então aqui, o travessão, gente, ele é indicado no texto quando a pessoa está indicando que a fala do personagem. Quando o personagem vai falar no texto, a gente coloca o travessão e escreve a fala do personagem. E os 2 pontos, ele indica que o personagem vai falar. Você forma uma frase e dá 2 pontos. Essa frase que você vai formar, você vai estar indicando que o personagem vai falar. Em seguinte, você faz o travessão e coloca a fala do personagem. Ó, nós somos os 2 pontos. Indicamos que alguém vai falar em uma conversa num texto escrito. O texto escrito de conversa, né? Aí é utilizado os 2 pontos e o travessão. Só o travessão veio antes da fala do personagem em uma conversa num texto escrito. Antes do personagem falar, se coloca o travessão. Aí você observa aí nesse primeiro texto que a tia vai ler, ó. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. 2 pontos. Essa frase aí está indicando que a pessoa vai falar. O que é que vai falar? Marcelo. E o que é que Marcelo diz? Antes da fala do Marcelo, nós vamos usar o travessão. Papai, por que que a chuva cai? Mamãe, por que é que o mar não derrama? Vovó, por que é que o cachorro tem 4 pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam e às vezes não sabiam nem o que responder. Vocês observaram aí que toda a fala do Marcelo tinha o travessão. Esse ponto aí, esse travessão, esse sinal de pontuação, que é o travessão. E no início do texto, antes do Marcelo falar, tinha os 2 pontos. Os 2 pontos estavam indicando que agora o personagem da história iria falar. Entenderam? Compreenderam para que serve os 2 pontos e o travessão? Agora você vai realizar a atividade da página 123, 124, 125, 126 e 127. Toda essa atividade é sobre os 2 pontos e o travessão.
Quando você realiza a atividade, você vai estar treinando o que foi estudado, o que foi dito, o que foi estudado junto com a professora, tá certo? E aqui nós encerramos nossa aula de segunda-feira. Fiquem com Deus e até a próxima.